A blockchain mudou a forma como entendemos o dinheiro e também os sistemas financeiros que sustentam a nossa economia. Até então, esses sistemas dependiam de intermediários para garantir a confiança. Bancos que validam as transações, governos que emitem moedas, instituições que mantêm os registros. Com a blockchain surge a possibilidade de criar um ecossistema financeiro completamente novo que funciona de maneira descentralizada e programável, as famosas finanças descentralizadas. Então, nesse módulo, nós vamos entender o que mudou, né, com a chegada da blockchain e como isso abriu espaço para esse novo ecossistema financeiro. A gente vai explorar a diferença entre criptomoedas e tokens, entender o que é DeFi e conhecer também as inovações práticas que surgiram a partir desse movimento. E, claro, a gente vai olhar para alguns riscos que apareceram nesse ambiente em rápida expansão. Então, vamos começar. Antes de tudo, vamos nos lembrar o que mudou com a blockchain. Em 2009, o Bitcoin inaugurou a revolução, criando pela primeira vez uma moeda digital que não depende de bancos ou governos, um sistema puramente peer-to-peer. E aí, em 2015, com o surgimento da Ethereum, a blockchain deixou de ser apenas um registro de transações para se tornar uma plataforma programável, abrindo espaço para a criação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. E aí, desde 2017, né, a gente tem visto uma explosão no crescimento das áreas de aplicações. Então, hoje nós temos, por exemplo, aplicativos voltados para finanças, aplicativos voltados para propriedade digital, até mesmo para identidade digital. Então, obviamente, esse crescimento, ele não aconteceu por acaso, tá? Ele foi impulsionado por uma comunidade global de desenvolvedores que, desde o lançamento dessas redes, estão construindo produtos e experimentando novas soluções. Então, nesse gráfico, ele mostra o número de desenvolvedores ativos desde o lançamento da blockchain do Bitcoin até depois do lançamento da rede do Ethereum, onde houve uma explosão significativa no número de pessoas trabalhando nessas redes. Então, são graças a essas pessoas que a gente tem muitos aplicativos hoje em dia. E aí, esse movimento ele fez com que o ecossistema se diversificasse muito rápido. Então, aí surgiram outras blockchains que surgiram tentando resolver algumas das limitações que tinham na época, como a escalabilidade, a velocidade das transações, a interoperabilidade. Então surgiu, por exemplo, a Solana, que é super focada em alta performance, a Polkadot, que é focada em interoperabilidade entre as blockchains, surgiu também a Avalanche, focada em soluções mais rápidas, mas também compatíveis com a rede do Ethereum. Então, surgiram essas e diversas outras blockchains nesse meio tempo. Mas mesmo com todas essas novas blockchains, o Ethereum ainda se mantém como a favorita quando se trata de construir aplicativos. Isso porque a rede do Ethereum ela já tem um histórico longo de segurança e é onde também concentra o maior número de desenvolvedores. Então acaba que a galera olha para a rede do Ethereum, vê uma comunidade gigantesca lá e acaba escolhendo ficar lá para se aproximar, para se conectar com essa comunidade. E aí, com isso, o Ethereum acabou se consolidando como a plataforma padrão para a criação de aplicações descentralizadas, e é onde também surgiram as maiores inovações do setor. Então, antes da gente chegar nas finanças descentralizadas, vamos dar uma olhada em como funciona a blockchain do Ethereum. Basicamente, a blockchain do Ethereum ela possui 3 blocos fundamentais, tá? O primeiro é o Ether, ou o ETH, que é a moeda nativa da blockchain. Essa moeda ela é usada para pagar as taxas e também incentivar a segurança da rede. Outro bloco fundamental do Ethereum é a EVM, que é Ethereum Virtual Machine, que basicamente é o cérebro que executa todos os contratos inteligentes e também permite que outras redes sejam compatíveis com o Ethereum, como a Polygon, a Avalanche, etc. E por fim, a gente tem os padrões de tokens, né, que transformaram a blockchain em um ambiente modular e interoperável. Então, voltando aqui rapidinho, quando a gente fala que a moeda é nativa da blockchain, por exemplo, o BTC é nativo da blockchain do Bitcoin.
O Ether é nativo da rede Ethereum. Quando a gente fala que a moeda é nativa da rede, nós chamamos essa moeda de criptomoeda, tá? Agora, quando um ativo ele é criado em cima de uma blockchain programável, como por exemplo a blockchain do Ethereum, mas essa moeda ela não é nativa, ou seja, ela não tem a sua própria blockchain, nós chamamos isso de tokens, tá? E aí, no caso do Ethereum, esses tokens, eles podem seguir diferentes padrões, como o padrão RC20, RC721, RC1155. Então, a grande inovação é que, em cima da rede do Ethereum, qualquer um pode criar seus próprios tokens, com finalidades específicas, tá? Então, os RC20, esses tokens, eles são usados, né, esse padrão de token ele é usado para tokens fungíveis, que funcionam como se fossem ações digitais, moedas com preço estáveis, como por exemplo as stablecoins. Tem também o padrão de token RC721, né, que eles são usados para tokens não fungíveis, que são também chamados de NFTs, né? Os NFTs você pode usar esse padrão de token para criar um item de jogo, para criar uma obra de arte digital, para criar até um imóvel, né, que seja único ali na rede. E aí a gente tem também o RC7251, que é um padrão usado para criar provas de identidade digital, que é essencial para aplicações de identidade soberana, basicamente. Então foi graças a esses padrões que foi possível a gente criar as bases para um novo ecossistema financeiro, que são as finanças descentralizadas. Então, resumidamente, esses tokens, eles permitiram o desenvolvimento de um ambiente onde é possível criar ativos financeiros programáveis, automatizar contratos, né, e transações, eliminar ou diminuir a dependência de intermediários e tornar as finanças globais abertas e interoperáveis. E esse ecossistema, que hoje representa a possibilidade de reinventar o sistema financeiro, ficou conhecido como DeFi, Decentralized Finance. O DeFi, então, é isso, finanças descentralizadas, né? Um sistema financeiro construído sobre blockchains públicas, onde as regras são codificadas em contratos inteligentes. Os contratos inteligentes são o quê? São programas que se auto-executam, sem depender de uma instituição para validação. E aqui está a grande diferença, né, entre o sistema financeiro tradicional e o DeFi. No sistema financeiro tradicional, a gente depende de regras locais, a gente depende de instituições intermediárias, processos que muitas vezes são caros ou lentos, uma infraestrutura fechada e pouco transparente. Já no DeFi, a gente tem regras globais e automatizadas, temos menos dependência de intermediários, a gente tem acesso aberto para qualquer pessoa do mundo utilizar as aplicações, uma infraestrutura interoperável e código aberto e auditável. E isso se traduz em aplicações concretas, tá? Por exemplo, as corretoras descentralizadas, como a Uniswap, ela permite que você compre ou venda tokens através de pools de liquidez, que funcionam com contratos inteligentes. A gente tem também os protocolos de empréstimos, como a Aave, Compound, que permite que qualquer pessoa empreste ou pegue emprestado criptomoedas ou tokens de forma direta e automatizada. A gente tem também as stablecoins, como o SDC e o SDT. Stablecoins são basicamente um token com valor atrelado a algum ativo estável, como, por exemplo, o dólar. E qual o benefício de uma stablecoin? Ela basicamente oferece mais estabilidade ao mercado. O preço dela é estável, não fica naquele sobe e desce. E isso funciona também como uma ponte para o sistema financeiro tradicional. E a composibilidade, que é a capacidade de combinar vários protocolos como se fossem Legos. E isso cria um ecossistema financeiro dinâmico e interconectado. E essas são as principais inovações práticas das finanças descentralizadas. Mas como que as pessoas, elas acessam esses aplicativos? Elas acessam através das carteiras digitais, como, por exemplo, a MetaMask, que armazena criptomoedas, armazena tokens e permite você interagir com esse aplicativo diretamente da blockchain,
sem você precisar mostrar nenhum documento. Basicamente, uma carteira digital é como se fosse o seu login em todos os aplicativos descentralizados, ou seja, em todos os aplicativos do blockchain você precisa de uma carteira digital. Só que diferente dos logins tradicionais ali, você não precisa colocar seu nome nessa carteira. Você não precisa nem mostrar documento para abrir essa carteira. A única coisa que você precisa é criar uma senha, ou seja, ou melhor, a única coisa que você precisa é da sua chave privada, né? Que é a chave privada que te dá acesso a essa carteira e aos seus ativos, né? Os ativos que você guarda nela. Mas basicamente esse modelo de carteira digital, ela reforça aquela ideia de soberania digital, onde você controla o acesso, onde você é o guardião dos seus próprios ativos e da sua identidade na blockchain. E quem decide como esses protocolos evoluem ao longo do tempo, ou quais melhorias devem ser feitas nesses protocolos? Como eu falei no módulo passado, os aplicativos descentralizados, eles são protocolos que funcionam através do quê? Dos contratos inteligentes. Ou seja, o funcionamento básico deles é automático. É programado para rodar conforme foi escrito no código. Mas nem tudo está escrito lá na pedra, tá? Esses protocolos, eles também precisam evoluir. Então, eles precisam ajustar as regras, eles precisam atualizar alguma coisa que não está funcionando, corrigir falhas, né? Eles precisam também propor novas funcionalidades. E aí, quem decide isso? Quem decide isso são as comunidades que participam desses protocolos, através das DAOs, que são as organizações autônomas descentralizadas. Basicamente, as DAOs elas funcionam como um sistema de governança coletiva, onde as decisões importantes são feitas através de votações. E aí, quem participa dessa votação geralmente possui um token do aplicativo, que é chamado de token de governança. Por exemplo, a Uniswap é uma DAO, ela funciona através de uma DAO. E aí, quem decide as atualizações do protocolo são as pessoas que participam daquela rede e que têm o token UNI, que é o token de governança da Uniswap. Já na Aave, da mesma forma, a Aave funciona através de uma DAO. E aí, a DAO ela define quais ativos podem ser emprestados, por exemplo, tá? Só um exemplo. Quais parâmetros de risco eles precisam ajustar. E aí, quem decide, né, quem aprova essas melhorias e essas mudanças é a comunidade que possui o token e participa da votação, tá? Ou seja, basicamente no DeFi não existe um CEO e nenhuma diretoria tradicional igual a gente está acostumado. Quem usa o protocolo, quem contribui lá para o desenvolvimento da rede, né, ou seja, os devs, os desenvolvedores, quem participa das votações é que decide o futuro da rede juntas. Então, basicamente, é uma forma de governança coletiva, onde o poder não está concentrado, mas sim compartilhado entre quem realmente se envolve com o protocolo. Claro que isso é o ideal de uma DAO, a ideia da DAO é essa, mas nem tudo são flores, tá? Mas agora vamos falar dos riscos. O DeFi, ele é uma inovação. Ele permitiu a criação de um sistema financeiro global, onde qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, pode acessar esses aplicativos, pode participar dessa nova economia sem precisar ter documento nenhum, tá? Mas também trouxe novos problemas. Por exemplo, os esquemas Ponzi, né? Como o da Terra e o da Olympus, que foram plataformas que prometiam rendimentos mirabolantes, né, e que foram totalmente insustentáveis no longo prazo e muita gente acabou perdendo dinheiro. O uso indiscriminado ali do yield farming, que normalmente atrai um capital especulativo. Então, quando vocês verem alguma plataforma oferecendo uma taxa absurda de retorno, investiga melhor, estuda o white paper, estuda quem são as pessoas por trás, porque muitas vezes essas plataformas que oferecem coisas mirabolantes, elas são insustentáveis no longo prazo. Tem também os casos de centralização disfarçadas de DAOs, por exemplo, né? Como eu falei, o ideal de uma DAO é que as decisões elas sejam coletivas, mas nem sempre é assim que acontece, tá? E falhas em contratos inteligentes. Muitas vezes, a galera simplesmente cria um aplicativo que está cheio de vulnerabilidade, nem cheio, uma só vulnerabilidade já pode gerar em perdas irreversíveis. Então, por isso, gente,
A educação, a análise crítica dos projetos, né, são fundamentais antes da gente interagir com esses sistemas. E assim a gente finaliza o módulo 5 sobre criptomoedas e finanças centralizadas. Eu quis mostrar um pouco como a blockchain está sendo usada para criar novos sistemas financeiros, né? São sistemas mais abertos, programáveis e que funcionam de maneira mais descentralizada. No próximo módulo eu quero trazer um dos problemas fundamentais dessas blockchains, né? Como no caso do Bitcoin e da Ethereum, que é a escalabilidade. E aí, claro, a gente vai falar também das soluções, né, que estão sendo desenvolvidas para enfrentar esses desafios. Então, muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.